pastor da minha igreja, ele foi me visitar, né? E ele falou assim pra mim, eu não esqueço. Ele falou, Deus está te dando a última chance. Aí eu falei, tá bom. Ok. E aí foi quando eu realmente tive um encontro com Deus ali. Amigas! E amigos, Tudo bem? Editor, roda a vinheta! Gente, hoje a gente vai estrear um novo quadro no canal, que ele vai se chamar Amiga Me Conta. E a Martinha tá aqui com a gente, porque ela que vai estrear esse quadro. Esse quadro, gente, vai ser sobre testemunhos. Então, a Martinha, a primeira convidada que a gente trouxe, ela vai contar o testemunho de vida dela, que é muito lindo, mas terão outros testemunhos. Mas vai ser uma vez só por mês, não é não? Isso. Então fica ligadinho aí, porque todo mês vai ter um testemunho legal sobre tudo. Cura, transformação de vida, libertação, seja o que for. E já compartilha com seus amigos, tá? Isso, sempre vai ter alguém precisando ouvir. Bora lá. Bora. Martinha, se apresenta pra gente aí, seu nome, sua idade, seu estado civil aí pros varão de guerra. Oi, gente, meu nome é Marta, eu tenho 24 anos, tenho uma filha linda de 5 anos e hoje eu vou contar um pouquinho sobre mim, sobre o que Deus fez na minha vida. Aleluia! Glória! E aí, Martinha, você sempre foi na igreja? Você cresceu na igreja? Sim, eu sempre fui na igreja. É. A minha família sempre cresceu na igreja, somos evangélicos desde cedo. Eu sempre conhecia Jesus. Não. E o que te fez sair da igreja, Martinha? Foram várias coisas. Foi, eu ia pra igreja, né, ia pra escola. E na época, né, eu saía com os meus amigos da escola, a gente ia em churrasco, se reunia, e aquilo era muito melhor pra mim do que ir pra igreja, do que estar na igreja. Você sentiu uma dificuldade de se enturmar com o pessoal da igreja? Não, Não. pior não, que eu sempre me enturmei com o pessoal da igreja, mas estava muito melhor me enturmar com o pessoal do mundo Eles do que da pareciam igreja. mais acolhedores. Isso. Então eu me sentia melhor no mundo do que na igreja. Mais à vontade. Isso. Entendi. E como foi essa experiência quando você saiu? Então, foi uma experiência boa. Assim, boa, momentânea. Porque eu vivia indo pra balada. Daí eu parei de ir só pra ir pra churrasco. Eu comecei a ir pra entendi. balada, comecei a sair pra outros lugares, passar a noite fora. Isso me satisfazia, mas momentaneamente. Foi aí que eu conheci um rapaz. Que aí eu me envolvi com ele e acabei tendo uma filha com ele. E acabei vivendo com ele, né? Só que quando eu fiquei grávida, eu descobri que eu tinha um problema, né, de saúde. Eu descobri que eu tinha lúpus. E aí foi uma época difícil, né, que eu fui tratar do lúpus. O lúpus causou várias reações. Eu tive crises de convulsão, eu fiquei internada, quase fui a óbito. Foi um momento muito difícil. Aí eu quase perdi o rim, mas aí os médicos conseguiram reverter e graças a Deus deu tudo certo. Então, depois dessa crise que eu tive, eu voltei pra igreja. Mas eu não tinha noção nenhuma do que era o lúpus. Todo mundo falava pra mim que era uma doença muito grave, que era uma doença que eu tinha que tomar cuidado, mas pra mim, no meu pensamento, o lúpus era uma dor de cabeça. Mais uma doença, né? Sim, como qualquer Que eu tinha que tomar um remédio e eu ficava boa. Mas Porque não era uma coisa tipo, isso vai me paralisar. Não, Você não tinha noção da gravidade, né? não tinha. Porque eu tava bem. Eu tomava os remédios e tava bem, então tava tudo certo. E aí você continuou vivendo a vida. Sim, normal. Aí você se firmou na igreja, nessa época, ou não? Sim, me firmei, só que eu ia em outra igreja, né? Não na mesma que eu congregava antes. Eu comecei a ir em outra, né? E aí eu tava indo certinho, né? Sempre gostei muito de ir pra igreja, assim. E aí eu ia sempre, só que aí acabei tendo uma discussão, acabei que não tava dando mais certo o relacionamento, as nossas vontades eram diferentes. E aí eu acabei saindo dessa vida,
acabei me separando dele, né? E voltei a morar com os meus pais. Só que aí eu larguei a igreja de novo. Você largou a igreja. Quando você voltou pra igreja, você tava com ele, vocês dois iam pra igreja juntos. Às vezes. Então você não tava tão firme assim. Eu ia sempre. Você ele ia, não. ele não. É. Ah, entendi. E aí Aí depois você voltou vocês pra casa separaram? dos seus pais, se separaram. É. E quando eu voltei, eu até ia. Continuei no mesmo ritmo, assim. Mas aí eu fui diminuindo. Aí você tava um pé lá, outro cá. Aí eu já arrumei um emprego na área de promotora de eventos, né? Então eu já trabalhava em balada, já trabalhava em shows, já trabalhava em estádio. Então eu já trabalhava numa área que já estava me distanciando mais da igreja. Eu trabalhava à noite, trabalhava de fim de semana. E isso foi me afastando cada vez mais de Deus. E foi aí que eu acabei não me controlando mais. Aí você deu lugar. Dei, total. Você não tinha mais noção do limite, do Não. que era certo, do que era errado. Não, eu estava Você não sem tem- limite total. Pra você tava tudo, Sem limites. tudo 10, tudo... Tudo 10, tudo 100. Jesus. Então, mas é igual aquilo que a gente conversou no começo. Era tudo momentâneo. Quando eu chegava em casa, aquilo... É isso que eu ia perguntar. É. Como que você Você não se sentia sentia? assim? Tipo, eu me divertia pra caramba quando eu tava trabalhando. Mas quando eu chegava em casa, tipo, era uma vida normal. Era uma vida sem sal, sem açúcar, às vezes. Eu sentia um vazio dentro de mim, mas me sentia muito cheia quando tava Com os amigos. com os amigos, fazendo alguma coisa. Mas sozinha você não se sentia Não. assim. Uma coisa que eu sempre pedi perdão pra Deus foi pelo fato da minha filha, né? Minha filha não era prioridade pra mim. Entendi. Prioridade, ela estava lá quase nos últimos lugares. A sua filha. É. Mas você culpava a sua filha? Não, nunca culpei Nunca culpou. ela. De Mas, nada. tipo assim, eu não tava sendo mãe. Entendi. Sim. Eu não tava sendo mãe. Então, ficar distante da minha filha, isso foi a coisa mais difícil pra mim me perdoar hoje. Mas graças a Deus já me perdoei. Graças a Deus, isso mesmo. E aí, devido ao meu trabalho, eu viajava bastante. E também gostava de viajar pra passear, né? Viajava bastante. E na minha última viagem que eu fiz, eu passei muito mal, muito mal. Mas não abri mão dessa viagem. Eu já tava passando mal antes. Antes disso, você já Mas você tava... falou, não vou, eu vou Não, viajar. vou, paguei e vou. Paguei e vou. Aí eu fui. Aí eu peguei e levei meus remédios, né, que eu tomava. Isso que eu tomava meus remédios super errado. Tomava quando eu queria. Eu tava bem, eu não tava ruim. Então eu pensava... Você não tava levando a sério. Não, eu pensava que era uma dor de cabeça. Que eu só precisava tomar quando vinha. Então eu me sentia mal, mas aí eu tomava um remédio mineral. Só que nessa viagem, assim que eu entrei pra ir viajar, eu já passei mal, comecei a passar mal. Eu tomei um remédio pra dormir. Aí dormi, aí cheguei, tudo bem. Aí quando a gente foi pro mar, eu comecei a vomitar, não comia nada. E as meninas falavam, Marta, você tá muito branca, você tá muito pálida, o que tá acontecendo? Eu falei, nada, gente, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tava ruim, eu sabia que eu tava muito ruim. Mas eu não abria mão. Eu sempre tava bem, sempre tava E bem. tava sol, né? E eu sei que lupus não pode, né? Não Ficar pode. exposta. Eu tava muito branca, assim, tava muito branca mesmo. Minha boca, assim, branca. E aí, eu não tava aguentando. Aí, passei bem mal, os remédios não estavam mais fazendo efeito naquela viagem pra mim. E aí, quando eu cheguei, eu decidi parar. Decidi parar de trabalhar. Eu falei, não, eu preciso ver o que tá acontecendo comigo, porque os remédios não estão fazendo mais efeito. Eu não tava me sentindo mais bem, então eu procurei um médico, aí eu fui no médico. Eu cheguei lá, ele falou que era só uma infecção, aí começou a tratar com antibiótico. Só que aí eu tomei o antibiótico certinho e não melhorava. Aí eu fui no médico de novo, aí fiz exame de sangue, era uma anemia. Aí tomei bolsa de sangue, melhorei, fui pra casa. E aí eu não tava bem. Eu não tava me sentindo bem. Como que é o lupus? Você sente dor? Você se sente O lúpus. fraca? Como que é o sintoma? O dele, assim? O que lúpus, você sentiu? ele é uma doença que o próprio corpo cria, uma célula descompensada. As nossas células, um exemplo, elas funcionam assim, ó. Um exemplo. O lúpus é uma célula que funciona assim. Ela tem que funcionar assim, ela funciona assim. Enquanto uma tá funcionando assim, ela funciona assim. Fica Entendi. descoordenado. Aí, um exemplo que é tipo, ela tá dormindo quando tá tudo bem. Ela acorda. Aí ela fica andando pelo seu corpo. Aí, um exemplo, ela encosta no meu rim.
Aí ela acha que o meu rim não faz parte do meu corpo. Então o que ela quer fazer? Ela quer destruir o meu rim. Porque ela acha. E assim ela vai fazendo com todos os órgãos. Ela é autoimune? Isso, ela é autoimune. E ela não tem cura. É uma doença que não tem cura. É uma doença que ela tem tratamento. Então, Mas que era o você que eu tava fazendo. nunca, pela visão dos médicos, nunca poderia Não, ser curado, assim. não. É uma doença que tem um tratamento. Assim, você faz um tratamento. Pro resto da vida. Isso, pro resto da vida, e você pode viver. Tem gente que eu já conheci pessoas que viveram 19 anos, conheci pessoas que viveram 24 anos, mas conheci também pessoas que morreram com 1 ano, 2 anos. Então ela é uma doença Depois assim. que descobriu a doença. Isso. Ah, entendi. E também ela é uma doença muito difícil de ser descoberta. Ela é uma doença muito difícil de ser descoberta. Quando foram diagnosticar ela em mim, foi, ó, um tempão. Fazendo vários exames e Vários nada. exames e nada, nunca deu lúpus em mim. A médica viu todos os meus sintomas e falou, vamos dar esse remédio pra ela, porque ela tem lúpus. E quando deu o remédio foi que eu melhorei. Entendi. Por causa que ela não tem cura e ela é uma doença muito difícil de descobrir. Entendi. Só que aí eu fui no médico, não melhorava, eu tomei a bolsa de sangue e nada. Aí eu voltei. Aí quando eu voltei lá, falou, ai, você tem que beber bastante água, você tem que se hidratar, você tá desidratada. Aí eu fui beber muita água e tava ficando cada vez mais inchada. Ficando sem ar, eu não tava conseguindo mais respirar. Aí voltei no médico, ele me deu passou uma bombinha pra mim e aí eu não tava conseguindo mais respirar. Até entanto que eu tive que ir até pro hospital de ambulância. Eu não tava nem conseguindo mais levantar da cama. Você não tinha mais força. Não, Nossa. eu não tinha forças, mas tipo assim, tava, sabe? Não queria saber. Sim. Tava lá, ligava assim, ficava lá. Eu só queria ficar no hospital, nem pra casa eu queria. Quando eu ia pro hospital, eles falavam, vai pra casa. Eu falava, não quero, eu vou voltar. E era dito e feito, eu ia e voltava. Aí teve uma vez que eu fui, minha irmã me levou, né? Eu falei, eu não quero voltar, eu não vou voltar. Dessa vez eu vou pra ficar. Aí chegou lá, a gente pegou uma médica, ela fez uns exames em mim e viu que eu tava com lúpus, tava com problema no rim. Só que aquele hospital não podia me ajudar. Eu teria que procurar outro. Só que enquanto isso eu fiquei lá na UTI internada, sem respirar. Eles acabaram com as minhas veias, assim, sabe? Porque tinham que tirar sangue, só que eu tava tão inchada que eles não conseguiam achar as veias, não conseguiam. Foi muito difícil, foi bem difícil mesmo. E Foi aí, quantos dias, assim? lá eu entrei foi no Dia das Crianças, eu lembro, no dia 12 de outubro de 2017. Eu fiquei acho que uns 2 dias lá. Mas foi 2 dias que pareceu assim, 1 ano. Porque assim, é muito ruim ficar sem respirar. Às vezes a gente faz o teste lá em casa, né, de ficar sem respirar. Meu, é muito péssimo, você não respira mesmo. E aí, da outra vez que eu tive lúpus, eu precisei fazer uma biópsia. E pra mim fazer uma biópsia, os meus ex-sogros, eles entraram na justiça com uma liminar pra conseguir a biópsia, pra mim entrar no Mário Covas, né, no hospital. Porque senão eu não ia conseguir, eu não ia melhorar. E dessa vez teve que ser a mesma coisa. Eles foram lá, interviram, conseguiram pra mim entrar no hospital Mário Covas. Né? E quando eu cheguei no Mário Covas, eu cheguei num estado que eles falaram, por que você não veio antes? Por que você tá viva ainda? Como, né? Você tá com líquido no seu corpo inteiro. Não sei como seus pulmões não pararam de funcionar. Meu Deus. E aí, eu ainda, vou ser bem sincera, eu não tinha noção que eu ia ficar ruim, que eu ia, tipo, ficar muito tempo no lá. estado que ficou, né? Eu achei que, tipo, eu ia lá, eles iam me dar a medicação certa, eu ia melhorar e ia vir embora. Era o que eu achava. Mas quando eles me viram assim, eles ficaram, eu fiquei na UTI muito tempo. Quando eu entrei na UTI lá, eles ficaram muito tempo pensando no que ia fazer comigo. Enquanto isso era só exame, eu ficava com uma máscara, assim, cobriu o rosto inteiro de ar, porque eu não conseguia respirar, então essa máscara respirava por mim. Ela me ajudava a respirar. E tipo assim, todo dia que o médico ia lá, todo dia eu perguntava, e aí, melhorou? Ele, não, do mesmo jeito. Você perguntava pra ele? Do mesmo jeito. E ainda, no
alguns amigos meus iam me visitar e a gente conversava e falava, não, vou sair daqui, a gente vai voltar, a gente vai viajar. Não, daqui a pouco eu saio daqui, tudo normal, tudo tranquilo. Tudo, né? Tudo tranquilo. Ai, Só tô passando por uma Cristo. fase. Sim, é. Eu já passei por isso. É só um... É. Eu já passei por isso. Aham. Então, tranquilo, passei uma vez, passo outra. Só que eu tive uma melhora. E aí, Isso você lembra mais ou menos quanto tempo você já tava no hospital? Dessa eu melhora? acho que tipo uns 5 dias, mas foi uma pequena melhora. Aham. Então eles me resolveram tirar da UTI e me mandar pro quarto. Quando eu fiquei no quarto, não pode levar nada pro hospital pra comer, né? Não. E aí Não foi. eu pedi pro meu pai levar Gatorade pra mim. Meu pai, mas o médico deixou? Eu falei, deixou. Olha só. E Vocês assim, estão vendo, né? e aí não podia tomar aquilo que me fazia muito mal pra minha cabeça. O Gatorade? Pelos produtos que tem, E aí não podia levar Gatorade, né, pro hospital, né? E eu falei pro meu pai que podia. Então, eu tomei, e no que eu tomei, eu tive uma crise de convulsão, Nossa. que eu Meu não lembro de nada. Logo que você tomou, foi tipo assim... Tomou, teve? Eu tomei, Tomou, aí passou. eu tomei, fui tomar banho, na hora que eu fui tomar banho, né, eu não conseguia tomar banho sozinha, né? Aí o enfermeiro me deu banho, e na hora que ele falou, você consegue se trocar? Eu falei, não, consigo, tranquilo. Eu não me trocar, só sei que eu vi tudo escuro, já era, não vi mais nada. Só sei que eu acordei na UTI, toda entubada, amarrada. Meu, eu só fiquei assustada com aquele monte de barulho, não sabia o que estava acontecendo. Isso, creio que foi dias, hein? Porque eu lembro que eu dormia, acordava, via outra pessoa. Dormia, acordava, via outra pessoa. Às vezes dormia, acordava, via minha família, ouvia eles falando. Às vezes eu acordava assim, eu sei que foi vários dias, porque tipo, tinha 2 horários de visita. Então era várias pessoas diferentes. Então por isso que eu creio que foi vários dias. E aí, quando eu acordei, o médico falou que eu tava muito mal, né? E aí eu acordei, vi minha família e pelos que eles me falaram, o médico falou que tipo, eu não ia mais voltar, né? Que eles achavam que aquele era o meu fim, Era o seu né? fim. Mas ainda não era vontade de Deus, né? Amém. E aí eu acordei e o pastor da minha igreja, ele foi me visitar, né? E ele falou assim pra mim, eu não esqueço. Ele falou, Deus está te dando a última chance. Aí eu falei, tá bom. Ok. E aí foi quando eu realmente tive um encontro com Deus ali. Foi quando eu realmente falei, não, Deus, eu quero um encontro com você. Isso não é pra mim. Eu não quero mais viver nesse mundo, eu não quero mais viver pra isso. Eu quero ficar bem, eu quero viver pra ti. Eu sei que esse mundo me trouxe até aqui. Eu sei que eu tô passando isso por rebeldia. Porque muitas pessoas me falaram, Marta, toma cuidado, se cuida. E eu não quis dar ouvido porque não vai acontecer comigo. Eu sou forte, eu faço tudo certo. Faço tudo certo. Não vai acontecer comigo. E aconteceu. Foi quando eu realmente tive um encontro com Deus, me derramei na presença dele. E falei, não, Deus, eu quero viver pra ti. Eu quero viver. E daí em diante foi, acho que a parte mais difícil. Foi a parte mais difícil, porque foi aí que eu melhorava, aí eu ficava ruim de novo. Aí ia pro quarto, voltava pra UTI. Nossa, tinha uma melhora, tinha uma pior. Eu lembro que uma vez foi a pior vez que eu fiquei ruim. Eu tava do nada conversando assim com o pessoal, falta o ar, falta o ar, falta o ar, falta o ar. E eu só sei que eu tava muito sem ar, eu tava morrendo, eu tava desfalecendo ali, meus batimentos estavam caindo, porque eu já entendia como funcionavam as máquinas lá. E como eu fui passar por um processo de hemodiálise, porque os rins pararam de funcionar. O médico disse que os rins pararam de funcionar. E eu fui passar por um processo de hemodiálise, onde ele limpa o sangue, né? Ele tira todo o líquido do nosso corpo, limpa o sangue, tira as coisas ruins. Só que ele também tira as coisas boas do corpo. Então,
Eu tava muito fraca, eu só lembro que eu tava lá na hemodiálise e eu falava assim, eu tinha um enfermeiro que eu gostava muito dele, ele era um amigo, muito amigo meu. Eu só lembro que eu falava assim pra ele, eu falava, Max, eu vou morrer agora. Eu vou morrer. Me dá a mão que eu tô morrendo. Eu vou morrer. E muita gente em volta de mim, fazendo tanta coisa que eu não conseguia ver. Eu só olhava pro Max assim e falava, eu vou morrer, Max. Eu vou morrer, é agora que eu vou morrer. Me dá a mão, me dá um abraço, eu preciso, eu vou morrer. Tipo assim, eu tava muito sem ar, tava assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Porque eu não tava respirando. Até uma hora que eles me deram tanta morfina que eles colocaram, eu só vi ele colocando uma máscara assim, ó. E eu não vi mais nada. E eu só lembro que aí eu acordei na UTI, toda entubada. Só que aí, eu acordei e eles estavam me entubando. Por causa que se eu dormisse de novo, eu não voltaria. Então eu tive que sofrer tudo isso, sentir tudo isso. Foi tão difícil, nossa. Dói até te falar, de lembrar assim. Foi horrível, sabe? Mas assim, uma coisa eu tinha certeza. Depois dessa crise que eu tive, que Deus não ia deixar eu morrer. Que Ele tinha algo pra mim. Tinha, porque tipo, Glória a Deus. meu, aquilo eu não morri? Não vou morrer. Mas o inimigo ele é muito sujo. Ele é muito sujo, ele vem. Toda vez que eu entrava num quarto, porque eu trocava de quarto mais que trocava de roupa. Toda vez que eu trocava de quarto, fazia amizade, a pessoa morria. A pessoa que tava Do meu lado, morria. Tava na UTI, o cara tava lá, morria. Do meu lado a senhora morria. Falava pra minha irmã, Flávia, morreu mais um, Flávia. Próxima sou eu. Eu falava, não, você não vai morrer, porque querendo ou não, naquela situação que eu tava vivendo, a gente pode até ser forte. Você vê as pessoas morrendo do seu lado, eu tô conversando aqui, normal. A gente tá conversando, deitada aqui. Meu, do nada a pessoa começa a ter uma crise, morre. Você fica abalada. Nossa, eu sempre tava em crise de choro lá, eles me trocavam de quarto. Porque assim, né, eu sempre fui de fazer amizade muito fácil. Então, eu sempre fiz amizade com o pessoal do quarto. Aí a pessoa ficava conversando, a pessoa morria, eu ficava lá chorando. E aí eles me mudavam de quarto pra me fazer novas amizades. A pessoa morria. E eu ficava lá chorando. E foi uma fase muito difícil. E esse período foi um período de 3 meses que eu fiquei lá no hospital. Fiquei meu aniversário, fiquei Natal, fiquei Ano Novo. De 2017. 2017. Eu saí dia 9 de janeiro. Você entrou dia 12 de outubro? Saí 9 de janeiro. Janeiro de 2018. Isso. Mas eu não saí 100% boa. Eu saí boa. Mas eu ainda tinha que levar a hemodiálise comigo. 3 vezes por semana eu tinha que ir lá. Porque os meus rins não funcionavam mais. Se os rins não funcionam, eu não faço xixi. Então, se eu não faço xixi, tudo que entra de líquido no meu corpo, ele fica. Um exemplo, eu como um feijão, tem líquido. Eu como uma batata, tem líquido. E eu podia beber 700 ml por dia só. De água. De água. Só que não é água, inclui tudo que tem líquido. Nossa. Se eu comesse um feijão, tinha líquido. Então você tinha que contar com o líquido do... Tirando que ainda eu não podia comer coisas que tinham fósforo. Por Como exemplo, assim? eu não podia comer uva, que tem muito fósforo. Não podia comer coisas industrializadas, que tinham muito fósforo. Eu não podia comer frutas, porque tem muito potássio. E o potássio no sangue, ele pode dar parada cardíaca. Não podia ter potássio alto, nem fósforo alto. Então era uma coisa bem difícil de lidar. Não era só o líquido, era várias coisas. Mas assim, minha família me ajudou muito. Igual, eu não podia beber água, então não tinha água fácil, assim. Tinha água na torneira, mas a geladeira não tinha água. Então eles faziam de tudo pra me ajudar. Entendi. Pra você também Pra não você passar não- vontade. Isso, né? E aí foi difícil, mas foi bem mais fácil. Porque eu já tava na presença de Deus. Então Deus estava me ajudando muito, estava me sustentando muito. Era difícil, não é fácil você ter que ir 3 vezes por semana no hospital, ficar 4 horas numa máquina tirando o seu sangue, tirando tudo que tem de bom no seu corpo.
né? Todas as vitaminas, tudo e tirando. E você fica um dia em casa, por exemplo, eu ia na segunda. Aí na terça eu ficava em casa, que era o dia de eu fortalecer. E quarta eu voltava pra tirar tudo. Então não era fácil, eu emagreci 30 quilos. Eu pesava 60 quilos, eu pesei 30 quilos. Eu não conseguia nem andar. De tão, eu não me aguentava mais, de tão fraca que eu tava. Mas desde então que eu resolvi viver minha vida pra Deus, viver pra Ele tava me dando forças. Me dava forças da onde não tinha. Foi onde que eu consegui me fortalecer, foi onde que eu consegui até me fortalecer na fé. Porque a pior parte foi eu me perdoar. Porque Ele me perdoou. Isso eu tenho certeza. Quando eu pedi perdão de coração, Ele me perdoou. Mas eu não tinha me perdoado de tudo que eu fiz. Ele morreu na cruz por mim. Ele me deu a vida pra mim ter estragado daquela forma. Então eu não tava me perdoando. Até que um dia eu fui no culto dos jovens e a pregação foi essa, né? A gente se perdoar. E foi quando eu me derramei da presença dele e eu consegui liberar o meu próprio perdão. E foi a coisa mais linda. Eu me senti limpa, me senti perfeita. Livre, né? Me senti livre. Mas tinha um jeito de sair da hemodiálise, com transplante. Mas tinha um problema. Vocês sabem qual é o problema? O lúpus. Lupus. Tinha o lúpus. O lúpus, se eu fizesse o transplante, sem cuidar dele, sem tratar ele iria destruir o meu novo rim. Então o médico falou, a gente vai ter que esperar pra fazer esse transplante. Porque você não tava 100%. Não, eu tava boa pra sair do hospital. Tava controlado, assim. Mas não pra passar por uma cirurgia, né? Não. Inclusive, dentro desse período da hemodiálise, eu tive 2 crises de convulsão, voltei pro hospital, né? Mesmo tendo saído, passei dias no hospital, mas voltei, mas não foi grave igual outras vezes, foi mais fraco. Mas assim, eu confiei muito em Deus quando eu saí. Eu tive um pouco de medo, eu falei, Deus, eu não quero sair e ficar ruim de novo, eu quero ficar bem. E foi desde então, dessa minha oração, que eu pedi ajuda pra ele ficar bem, pra ele me ajudar, que eu não tive mais as crises. E aí, eu tava orando muito pra Deus, meu rim voltar a funcionar, ou conseguir fazer o transplante. Só que aí, quando o médico me falou que você não vai conseguir, porque eu tenho lúpus, você tem que esperar. A minha oração mudou total. A minha oração foi a cura do lúpus. Falei, ai Deus, não quero. Me ajuda, por favor, Deus. Me ajuda a me livrar disso, Algo por favor. completamente sem Sim. cura, né? Eu falei assim, eu não quero um rim que qualquer momento ele possa destruir. Eu quero que o Senhor faça um milagre completo na minha vida. A minha oração era a cura, era o Senhor me curasse. Essa era a minha oração. E desde tanto, essa foi a oração da minha família. A oração da igreja. Isso, a oração da Sim, a igreja igreja orou também. muito por ela. A igreja sempre orou por mim desde o começo. No Face também, quando você precisou de doação, a gente colocou lá no... Bastante gente foi Face. doar e eu E agradeço bastante muito. gente foi doar. E gente, continua doando, tá? Porque mais pessoas precisam. Sim. Com certeza. Então, teve a semana profética na minha igreja. E as orações continuavam. E teve um culto que o Senhor falou comigo, né? O Senhor falou. Usou o preletor da noite e falou, Deus tá curando uma pessoa de lúpus. Mas é só uma pessoa de lúpus. Eita! Você é louco. Jesus, nossa. Eu berrei lá na frente, mano. Só não gritei o nome dela porque, né? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia, né? Porque todo mundo tava orando. Então foi tipo nossa, se sentindo realizada. Você já tomou posse da sua Nossa, cura. já saí de lá curadíssima. Isso aí, gente. Isso Isso aí. aí. Já Fé. saí lá de curadíssima. E aí... Ninguém precisou vir pôr a mão em você pra Não. falar. Ninguém precisou chamar seu nome, né, Marta? Não. Você já sabia que era você, né? Deus é lindo, meu. Quando ele quer fazer... Ele faz do jeito que ele quer. Meu, ele faz de um jeito sensacional.
E às vezes eu pensava que ia chegar alguém em mim e falar, ó, Deus tá curando hoje, você tá te dando um novo rim, você tá sendo curada agora. Eu achava que, tipo, era isso que ia acontecer. Mas não, Deus mostrou que o que ele faz, é ele que faz. Porque eu tenho certeza, às vezes, se alguém... minha fé tava boa, mas às vezes eu poderia, tipo, esquecer dele. E por exemplo, falar, quem me curou não foi Deus, né? Deus... Por exemplo, como que eu posso explicar? Foi o irmão que me curou. Foi tal pessoa que botou a mão em mim. Mas não, Deus foi tão perfeito que ele sabia A maneira, né? do jeito de falar comigo, de lidar comigo. Porque ele é nosso pai, ele sabe. Ele sabe do jeito que a gente gosta de ser tratado. E ele dá o melhor pra gente. Sim. Ele puxa a nossa orelha, né? Mas ele dá o melhor. E, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu cheguei no dia da hemodiálise e falei, tô curada. Aí todo mundo, sério? Como foi essa revisão? Eu falei, não, Jesus me curou. Aí o pessoal... Tava tipo, nossa! Eles ficaram tão felizes, mas assim, algumas pessoas que sabiam que Deus é Deus do impossível, ficaram muito felizes comigo. Falaram, eu sabia que você ia ser curada, mas tem pessoas que realmente duvidam. Que elas... E tava bem nítido que elas não acreditavam, sabe? Não, mas você tem que fazer exame, você sabe, né? Falei, não, ele me curou, mas eu vou fazer porque pra mostrar que ele é Deus de milagre. Amém. Eu não tô duvidando dele. Até então, quando eu fui passar com o reumato, que cuida do lúpus, ele falou... Eu falei, doutor, eu tinha lúpus. Eu fui curada. Ele falou, não é assim que funciona. É assim sim! Eu falei, não, eu fui curada. O senhor pode fazer os exames. Ele falou, não, eu vou pedir os exames sim. Aí ele perguntou como que foi o lúpus pra mim, eu expliquei, né? Porque eu tive Como foi lúpus. sua cura? Eu tinha lá atrás. Isso! Isso aí. E aí, ele perguntou e eu falei, né? Ele falou, não, calma, fica calma, a gente vai fazer os exames. Eu falei, eu tô calma. Calma. Eu tô calma. Eu tô calmíssima! Você que tá tudo afobado. Ele falou, mas sabe que você tem que tomar os remédios direitinho. Eu falei, não, isso eu sei. Totalmente. E o senhor mandar eu tomar, eu vou tomar. Tranquilo, mas você vai ver que não tem nada. Fiz exame, fizeram pra voltar daqui uns 3 meses lá. Mas aí, Deus abençoou que me ligaram e falou, semana que vem você volta aqui, tal, pra ver seus exames, né? Aí fui, quando ele falou, ele falou bem assim pra mim, foi muito engraçado. Falou, os exames aqui não tem nada, mas a gente vai mandar repetir daqui 3 meses. Tapa na cara, eu sei não que tava vai doer. acreditando. Aí eu falei, ai, que bom que eu fui curada, né? Graças a Deus. Ai, então tá bom. Então tá bom, né? Tudo bom. Não deu nada? Acho que o jogo virou, não é mesmo? Eu lembro. Ai, E aí eu fui embora, ele marcou, né, pra mim voltar. Só que aí, já recebi o papel pra fazer eu já entrei pra fila de doador morto. Pro transplante. Isso. E aí, como eu já não tinha lúpus, eu já fui pra de doador vivo logo. Já pedi encaminhamento lá pra... Eu já pedi encaminhamento pra recepcionista lá do hospital. E ela me deu, aí eu fui, já marquei a consulta e já comecei a fazer os exames. Com meu pai e com a minha irmã. Graças a Deus, eles quiseram doar pra mim o rinzinho deles. Isso minha irmã falava assim pra mim, né? Falava, um dia você vai precisar de alguma coisa de mim, eu não vou te dar. Você fica nessa vida aí, não conte comigo pra nada. E Flavinha. E aí, olha quem tava lá pra dar o rim pra mim. Ela e meu pai, Sangue é né? sangue, minha filha. Família é família, né, gente? Não adianta. Pode ser Glória o que a for. Deus. Glória a Deus. E aí, mas graças a Deus também teve um pessoal que quis doar também, umas tias minhas, os primos que se voluntariaram. Um beijo, eu agradeço muito. Graças a Deus vocês não precisaram. Meu primo falou assim pra mim, eu tô com muito medo, mas eu vou tentar. Eu tinha uma prima que como ela era casada com meu primo, ela não podia. Ela, não, a gente vai lá e vai falar que eu sou sua prima de sangue e eu vou doar um rim pra você, vamos lá. Eu falei, não é assim que funciona. Não é assim, né? tem que fazer o exame, né? Aí foi o meu pai e a minha irmã, né? Aí eles fizeram os exames e escolheram o meu pai, né? Pelo fato dele ser mais velho e minha irmã ter mais tempo de vida. Ah, entendi. Eles sempre escolhem as pessoas mais velhas, pelo fato de meu pai ter vivido mais, né?
mas vai viver muito mais ainda. Em nome de Jesus. E aí, fui fazer o transplante, né? Só que marquei pra fazer e fiz os exames tudo certinho. Aí, na última consulta, e tipo, nesse meio tempo, o pessoal bem me desanimando, né, da hemodiálise, falando, você vai vegetar aqui dentro. Eu nunca vi ninguém sendo transplantado aqui, não vai ser você. Ai, Satanás, você isso. vai cair por terra! E ainda eu fui ser transplantada no hospital do rim, né? E aí o pessoal falava, um dia o rapaz brigou comigo, falou assim, eu nunca vi, você não vai ser diferente. Eu falei, você vai ver, eu vou voltar Olha, aqui pra você. é engraçado como as pessoas não ajudam, né? Não. Não tá podendo ajudar e ainda atrapalha. Melhor Melhor se você não tem uma coisa Uma boa dica. pra falar, não fala. Melhor. E aí, tipo, eu chegava lá, às vezes o pessoal falava assim, você não sabe se você vai entrar e vai sair? Eu falava, não, eu vou entrar e vou sair. A não ser que eu entre e saia e não volte mais pra cá. Aí vocês não vão me ver mais. Porque aí eu vou estar transplantada. Aí, beleza. Nesse meio tempo, várias pessoas me desanimando e a minha irmã. E às vezes, aquilo, querendo ou não, entristecia a gente. Porque eu tava numa situação difícil ali. Não vou mentir. Às vezes, aquilo, querendo ou não, me magoava, me chateava. Eu chegava pra minha irmã e falava, vira essa boca. Quem pensa que eu vou falar assim com você? Mas você vai ver. Aí ela falava, mas isso é bom que eles estão falando, porque assim, eles vão ver quem é o seu Deus. Sim. Eles vão ver o poder do seu Deus. E aí, eu fui continuando fazendo o processo e na última consulta pra fazer o transplante, a médica, era uma médica estagiária, né? Ela foi ver os meus exames e falou, melhor repetir esse exame aqui que tem um nódulo aqui. Tipo, eu já pensei que era câncer já. Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus. Aí a gente foi embora, eu passava com a gente da hemodiálise, né? Passa com a psicóloga, eu falei, psicóloga, eu tô com câncer. Chorando, ela, como que você tá com câncer? Como você sabe? Eu falei, a médica falou que eu tava com nódulo pra repetir o exame. Ela falou, Marta, fica calma. Qualquer um pode ter um nódulo. É normal. Um nódulo não é exatamente um câncer. Só que pra tirar aquilo da minha cabeça. Mas aí, eu entreguei nas mãos do Senhor, eu falei, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor não vai fazer nada pela metade. E me acalmei, fui me acalmando, fiz o exame de novo, não tinha nada, marquei o transplante. Marquei o transplante isso foi em novembro, eu marquei o transplante foi pra novembro eu tava em novembro de 2018, que eu fiquei até hemodiálise. E marcou pra dia 1º de março agora de 2019, o transplante, né? E eu fiquei bem ansiosa, né, gente? Nossa, muito tempo, né? Muito. Bastante tempo. Muito tempo. Isso, mas o inimigo é sujo, tentando me desanimar. E as pessoas falavam assim, você não pode ter nada, você não pode pegar uma gripe, você não pode ter nada, senão você não é transplantada. Você tem que tomar cuidado. E, tipo, isso tava comendo minha cabeça. Porque, tipo assim, se eu fizesse assim, ai, tô resfriada. Meu Deus, não vou transplantar. Não vou transplantar. E aí eu fui conversar com o meu pastor, né? Eu fui conversar com ele. E ele orou comigo, sabe? E como eu pedi pra Deus acalmar o meu coração. E eu me senti bem mais calma, bem mais leve, bem mais tranquila. E aí, faltava quanto tempo? Faltava acho que 1 ou 2 semanas pro transplante, a minha mãe faleceu. E aí, foi muito difícil pra mim, sabe? Foi muito eu perder a minha mãe, sabe? Mas foi confortante, porque ela já tava sofrendo bastante. Ela perdeu a visão, tinha medo do escuro. Então, foi confortante porque eu sabia que ela tava num lugar melhor, né? Mas é difícil, né? Passar por essa situação. E aí, tipo, o médico falou, né? Se a gente realmente ia querer fazer o transplante, né? E aí, o meu pai disse assim, né? Que ele já tinha perdido uma pessoa e ele não queria perder outra pessoa, né? Ele falou pro médico, se precisasse, eu dava os 2 rins pra ela. E aí, foi muito lindo, sabe? E aí, quando eu fui ver com essa situação, chegou o dia do transplante. Deu tudo certo no transplante, fui transplantada. Ok, meu pai foi embora. Só que aí eu dei um exame e deu uma alteração no meu exame. E aí o médico falou que o meu corpo tava rejeitando o rim.
Transplantado. É. E aí, meu, aquilo apertou meu coração de uma forma. De uma forma eu liguei pro meu pai. E meu pai falou bem assim pra mim. Deus não faz nada pela metade. Nunca. Não faz. Fica tranquila. Você não chegou até aqui. Pra agora não dá certo. É. Isso é tudo, é pra honra e glória dele. Amém. Fiquei tranquila. Fiquei muito tranquila. E fiz a biópsia. A biópsia era de emergência, era pra sair em 24 horas. Era emergência. A biópsia saiu em 2 dias. Nossa. Só que não tinha dado nada na biópsia. Glória a Deus. Glória! Demorou tanto, não tem que dar nada mesmo. Tinha dado nada. E tudo pra honra e glória dele, sabe? E eu agradeço muito, muito que ele fez na minha vida, sabe? Ele me transformou de uma forma que hoje eu não consigo viver longe dele, assim. Glória a Deus. A minha vida é dele. Eu entreguei a minha vida pra ele. Amém. Então eu sou muito grata e eu não tenho como não compartilhar isso com vocês. Porque o que ele fez comigo, tipo, foi muito lindo, muito, muito lindo, meu. E assim, hoje eu vejo que eu tenho a luz dele em mim, o brilho dele em mim, sabe? E eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo. E eu quero ir pra onde ele me mandar. Amém. O que ele quiser na minha vida, eu quero. Ó, eu estou aqui. Glória a Deus. Amém. E é isso, pessoal. E que recado que você deixa pra essas pessoas que Talvez saiu, estejam né? passando. Estejam passando por alguma situação de... Assim, Não só doença, né? não só doença, mas assim, dificuldade, gente que não tá na igreja, que por algum motivo saiu, encontra sem força pra voltar. Tudo isso, Martinho. O que você deixa, assim? Eu o vou que falar- você tirou de lição, assim? Sim, eu vou falar mais ou menos o que eu vivi. A gente tem, e eu creio que muita gente já viveu, a gente tem muito, acontece muitas coisas na igreja, muitas coisas que entristecem, mas realmente a gente tem que olhar pro alvo que é Deus. E às vezes, querendo ou não, a gente se entristece, mas a gente tem que ser forte, porque o mundo tá aqui, ó, esperando, ó. É. O mundo tá assim, vem, ele te dá tudo que você quer, mas da mesma intensidade que ele te dá, ele tira. Você é preso por ele, você vira escravo do mundo. É uma falsa liberdade, Sim, né, Martinho? Uma falsa liberdade. Porque ele me deu tudo que eu quis. Ele me deu. Me deu um trabalho bom. Eu ganhava tão bem naquele trabalho. Nossa, me sentia realizada. Só que todo esse dinheiro eu nunca vi ele. Ele me dava noites em balada, me dava mais... Amigos. Me dava amigos, mas realmente, quando eu fiquei doente, foram poucos mesmo que estavam ali comigo. Nessa hora que a gente vê, né? Sim. Então, essa hora mesmo. Mas eu vou ser bem sincera, eu fiquei decepcionada. Fiquei decepcionada mais com a minha família, né? Que é parente. Mais com parentes do que com amigos. Porque os amigos, São amigos. a gente meio que sabe, né? Que Sim, eles querem o que a gente tem. Muitos querem o que a gente tem. Só que os parentes, a gente acha às vezes que... vai estar do seu lado em qualquer momento. E assim, eu vou ser bem séria, os parentes que eu achava que não ia estar, estavam. Então, isso que me entristeceu mais, mas eu vou ser bem sincera. Hoje, foi muito pra mim aprender que a gente tem que ir atrás de Deus. Porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Porque o mundo, ó, tá com nada. Eu queria falar uma coisa que sim, é bem interessante, que foi quando Lázaro morreu, né? Marta e Maria ficaram questionando Jesus por que ele morreu. Mas, na verdade, Deus poderia muito bem ter curado Lázaro, não ter deixado ele morrer. Mas não, o que ele fez? Ele quis ressuscitar Lázaro. Porque a obra que ele tinha era muito maior. Foi igual aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua vida. Às vezes ele não quer fazer uma coisa, ele quer fazer algo bem melhor. Pessoal, esse foi o testemunho lindo da nossa irmã Martinha. Compartilha com os seus amigos. É isso aí. Com seus familiares, com pessoas que você conhece que tá passando por alguma dificuldade. Pessoas que os médicos disseram, olha, não tem cura, você não vai sair disso.
compartilha com ela e mostra que Deus, pra ele, nada é impossível, nada. Ele curou o lúpus dela, tantas outras curas que a gente vê por aí e que a gente vai trazer aqui no canal pra vocês ficarem sabendo do Deus que a gente serve. Então compartilha com seus amigos, não deixa esse vídeo parar por aqui, não deixa parar em você. Espalha aí pra todo mundo. Pra muita gente, porque com certeza tem alguém que precisa ouvir essa palavra. E muito obrigada, Martinha, por poder compartilhar tudo legal. isso. Eu tenho certeza que não vai ficar só aqui. Não é em vão, né? Eu acredito que tem um propósito tudo isso. Seu testemunho eu tenho certeza que vai alcançar outras pessoas. Por isso que a nossa intenção é para que você compartilhe e mostre esse Deus que a gente serve. Sim. Porque ele faz além. Como a Martinha falou, se Deus tivesse feito da maneira que, de várias outras formas, talvez... Que eu queria. Tipo assim, ser curada, né? Tipo, ir lá, Deus Maneira curou, mais deu óbvia. tudo certo, não precisasse de um transplante, não passaria por nada disso. Talvez a Martinha não estaria aqui pra contar tudo isso, toda essa experiência pra vocês. E assim, Ai, esse cachorro. Ele sempre faz participação no Deus. vídeo. Alguém passou na rua, com certeza. Acho que eu tô passando, vai, Nath. Creia, tenha fé, acredite que Deus pode fazer, mas assim, não fique só com a bênção. Fique principalmente com o dono da bênção, Sim. né, Martinho? Ele faz além, ele faz melhor e fique firme, né? Acredite. E é isso que a aí. gente tem pra vocês, tá bom? Um beijo, gente.